Olá, amigos. Vamos iniciar os nossos estudos de automação. Vamos conhecer um pouco a história da automação e alguns conceitos bem básicos. Vamos lá? Qual é a definição de automação? Na década de 60, a palavra automação foi inventada. Ela foi inventada através de um marketing das indústrias de equipamento. Então, ela buscava enfatizar a participação do computador no controle automático industrial. Vocês vão ver no decorrer dessa apresentação que em 1952 ocorreu um evento muito importante nessa área de tecnologia. Ok? Então, hoje, entende-se por automação qualquer sistema apoiado em computadores que substitua o trabalho humano e que vise soluções rápidas e econômicas para atingir os complexos objetivos da indústria e dos serviços. Então, no início, a palavra automação era para enfatizar a participação do computador nos processos. Então, também pode ser definido como um conjunto de técnicas destinadas a tornar automáticos vários processos na indústria, substituindo o trabalho muscular e mental do homem por equipamentos diversos, em especial equipamentos utilizando computador. Okay? Lembrando que automático é diferente de automatizado. Tudo que tem a participação do computador é um sistema automatizado, ok? Então vamos conhecer um pouco de história. Vamos lá na Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que é a Revolução Mecânica. Temos aqui o James Watt e sua máquina de vapor. Então, a utilização de equipamentos e máquinas nas indústrias teve início na Revolução Industrial, no século XVIII, substituindo tarefas manuais por automáticas. Então, na primeira Revolução Industrial, os equipamentos tinham um controle totalmente mecânico, a energia que proporcionava esses movimentos mecânicos eram o vapor. Então, na década de 20, Henry Ford e a sua nova revolução industrial cria a produção em série. Então, aqui nessa época já tínhamos eletricidade, né? alguns equipamentos já funcionando com eletricidade, o que proporcionou a segunda revolução industrial. Com essa sua técnica inovadora na época, e ainda Henry Ford bateu todos os recordes de produção automobilística. Então, essa produção em série na indústria, que começou com o Fordismo, ela era controlada não por máquinas mecânicas. Aqui já tínhamos o controle através de relés. Então, o que seria a lógica de relés? A partir do Fordismo, na década de 20, a linha de produção foi dividida em setores e cada setor era responsável por uma determinada função. Até aqui é conceito de Fordismo. Então, tornou-se muito fácil substituir o homem por uma máquina. E na década de 1920, os dispositivos mecânicos lá da primeira Revolução Industrial foram substituídos pelos relés e contadores. A lógica de relés viabilizou o desenvolvimento de funções de controle mais complexas e sofisticadas. Hoje é mais difícil você ver uma linha funcionando totalmente com relés, mas eu já presenciei na década de 90, na empresa até então a Cesita, hoje a Peram, tínhamos linhas de produção funcionando totalmente com relés. Hoje temos lá PLC, supervisores, SDCD hoje, mas eu conheci uma linha de produção funcionando totalmente com relés, ok? Então,
Desde então, os relés têm sido empregados em um grande número de sistemas de controle em todo o mundo. Quando falamos desde então, é desde a década de 1920. Então, isso perdurou até início da década de 60. Aqui um painel formado por vários relés. Então, pessoal, aqui atrás desses painéis é onde ficam os cabos que interligam cada relé, cada equipamento. Temos aqui também canaletas na parte da frente. Então, é muito cabo fazendo interligação um pelo outro. Aquilo que vocês estudaram em comandos elétricos é uma parte de comando de relés. Agora, imagina um painel com vários relés. Então, todo o controle era feito através de relés. Toda decisão eram feitas através de lógicas de contatos de relés. Por isso, tínhamos tantos relés nos equipamentos mais antigos. Então, a história da lógica dos relés. Os sistemas controlados por lógicas de relés trouxeram um grande avanço na automatização do processo produtivo. Lembrando que ainda existem equipamentos funcionando com lógicas de relés, equipamentos pequenos. Ainda existem, mas equipamentos grandes, onde tem necessidade de muito intertravamento, aí é inviável a utilização de relés. Ainda mais que hoje, né, com o avanço da tecnologia, os PLCs têm se tornado um custo bem acessível. Mas a lógica de relés que modernizou a produção industrial na década de 20 e 30 tinha alguns inconvenientes. E eu presenciei isso aqui, tá? Não é porque eu sou velho não, mas na década de 90 ainda tínhamos isso nas nossas empresas aqui da região. Então, o espaço ocupado era imenso. Quando fala imenso, gente, é muita coisa mesmo. A capacidade de trabalho com várias variáveis analógicas era muito limitada. Então, nós aqui da instrumentação trabalhamos muito com variáveis analógicas, mas com as lógicas de relés era muito limitado, mas muito limitado mesmo. Só veio a melhorar com a invenção do transistor, onde começamos a ter processos utilizando equipamentos eletrônicos, utilizando variáveis analógicas. Na ocorrência de um defeito, o diagnóstico era muito demorado, e realmente era que eu presenciei isso. E era praticamente impossível de se reprojetar os sistemas. Isso aqui era impossível. Qualquer alteração, por mais simples que seja, demandava muito tempo. Muito tempo. Enquanto hoje você entra lá no PLC e modifica um contato, insere um contato, na lógica de relés você tinha que localizar os relés e lançar um cabo desse relé até o outro relé. Tanto que hoje no PLC você deleta e insere contatos na maior facilidade. Mas lógicas de relés não. É contato físico. Contato físico. Quanto mais longe fisicamente um relé ficava do outro, maior era o caminho. Você tinha que passar o cabo para fazer a lógica com relés. Ok? Vamos lá. Mas tudo começou a mudar aqui, ó, que vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. A invenção do transistor. O transistor, ele impulsionou tudo que temos hoje. Se não fosse a invenção do transistor, hoje não teríamos computador, não teríamos tecnologia. Então foi uma grande invenção do século passado que proporcionou tudo o que temos hoje. Ok, pessoal? Mas isso é assunto da nossa próxima aula. Até mais!